Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, retomo essa tribuna política para falar de assunto que interessa ao Brasil. Hoje, minha gente, eu vou falar de infraestrutura básica e infraestrutura social. Meus amigos e minhas amigas, nós temos os problemas de enchentes e suas consequências no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Espírito Santo e outros locais. No Rio de Janeiro, por exemplo, todo ano é a mesma coisa. E as autoridades não tomam providência. São os mesmos entupimentos, os mesmos problemas, as mortes semelhantes, muita gente desabrigada. Da mesma forma, minha gente, é em São Paulo. Todo ano, os mesmos problemas. E na cidade de São Paulo, em especial, a prefeitura não cuida. A prefeitura deixa as mesmas coisas acontecerem todos os anos e não ataca o problema durante o inverno, por exemplo, quando as chuvas são mais escassas. Meus amigos e minhas amigas, para que nós pagamos impostos? Para nada. Essa gente joga fora ou rouba o nosso dinheiro. Em Belo Horizonte o estrago acabou, a chuva acabaram com a cidade, porque tudo, as bocas de lobos, todas entupidas. Tudo aconteceu pela natureza, mas também pela falta da mão do homem, que agride as encostas, fazem de tudo para, na época das chuvas, acontecer o desastre, não fazem nada. Outra coisa, minha gente, é a infraestrutura básica. A infraestrutura básica não existe nesse país. Culminou agora no Rio de Janeiro. A companhia de água serve ao povo água com bosta e diz que não faz mal. Ora, que não faz mal, minha gente. Aquilo é uma agressão, dizendo que é uma tal de geosmina, que modifica o gosto da água, etc. Pode ser que ela ajude também. Mas aquela água é imprópria para dar até para sapo. Aquilo, minha gente, é esgoto puro que vai para as torneiras do povo do Rio de Janeiro. Triste povo, com triste memória, porque elege e reelege pessoas ineptas para exercer o poder. Por isso é que o Estado está naquelas condições. Arrasado, acabado, falido, minha gente. O Rio de Janeiro hoje é um rio, literalmente é um rio de lama. Porque a companhia que distribui água para o povo do Rio está distribuindo água com bosta para o povo beber e diz que aquilo não faz mal à saúde. Que não faz mal. Vá lá na casa do seu governador para ver se ele bebe daquela água. Vá lá na casa do Jair Bolsonaro, lá na Barra da Tijuca. Vê se ele bebe daquela água. Minha gente, no Brasil tratam as pessoas de uma forma tão vil que precisamos dar um jeito nessa situação. Precisamos dar um jeito nessa situação. Meu Deus, onde estamos? Que uma companhia de água oficial oferece água com bosta.
para o povo e diz que aquilo não faz mal. É o fim. Estamos todos nesse país correndo risco, pagando tributos, impostos, taxas, contribuições à toa. O Brasil arrecadou em 2019 mais de 1,5 trilhão de reais. Isso é muito dinheiro. Isso reúne o PIB de muitos países e que vivem bem, Meus amigos e minhas amigas, agora ninguém sabe qual é o pior. O pior de tudo que eu acho é a situação social do Brasil. Há mais de 30 anos atrás, sociólogos tipo Fernando Henrique Cardoso já alertavam. Se o Brasil não cuidar das suas comunidades, ele alertava, nós vamos ter o caos social. E estamos tendo o caos social. A criminalidade hoje no Brasil é superior, vamos dizer, à criminalidade do México, que é um inferno também. Mas aqui no Brasil supera. Nós temos comunidade desse país subjugada pelo crime, pelas facções. São outros estados dentro do estado oficial. E ninguém faz nada. Vejam bem, o estado do Rio de Janeiro, não canso de falar. Um estado lindo e muito bonito, da região sudeste, região rica. Estado que recebe dinheiro e royalties de petróleo mais do que qualquer outro estado. E vive a miséria que vive. O índice de analfabetos no Rio de Janeiro é quase como do estado mais pobre do Brasil. O estado do Rio de Janeiro hoje é mantido pela União, minha gente, pela União de Estados da Federação Pobres. Agora vejo se isso tem cabimento. Um estado que arrecada o tanto que arrecada e ser sustentado pela União, porque a classe política do Rio é rapaz, rouba e não cansa de roubar, até que faliram o estado do Rio de Janeiro. Meus amigos e minhas amigas, a infraestrutura de ensino no Brasil, ela tem que ser feita. Tem que ser feita da forma ideal, com a tecnologia certa para o Brasil e tirarmos o nosso povo da cegueira do analfabetismo. Temos que fazer isso. Essa infraestrutura de conhecimento e social, o Estado brasileiro tem que dar para a população. É uma obrigação constitucional. Constitucional está na Constituição que a educação é um direito de todos e obrigação do Estado. Meus amigos e minhas amigas, e não estamos falando aqui de coisas impossíveis. O Brasil é um país rico. O que o Brasil gasta, por exemplo, com a Bolsa Família é uma migalha. Tendo em vista o que os empresários, o que o próprio Estado arranca do povo brasileiro. Acabei de colocar aqui que o Brasil arrecadou em 2019 em torno de 1,5 trilhão de reais. Para onde é que foi esse dinheiro? Para pagamento de dívida interna ou externa? Nada, minha gente. As nossas dívidas, em vista da nossa riqueza, do potencial do Brasil de riqueza, é muito pouco. É muito pouco. Agora, a nossa classe política, a nossa classe dominante, empresarial, olha quantos estão na cadeia.
só olham para o cofre da nação para tirar o máximo possível. Meus amigos e minhas amigas, que tristeza, um país como o nosso, sendo governado por um governo do central e 35 partidos. É o que dizem que nós temos. E se não tiver outro já chegando hoje aí, na boca lá do caixa do TSE. Meus amigos e minhas amigas, como é que um governo pode governar com 35 partidos? Cada um querendo uma fatia maior. O governo de Jair Messias Bolsonaro tem resistido o quanto pôde, mas não pode resistir o tempo todo. Agora mesmo nomeou Regina Duarte para a secretária de Cultura do Brasil. Quem é Regina Duarte? Uma atriz medíocre, pode ser até uma boa pessoa, mas é uma atriz medíocre que não tem nada para oferecer para a cultura brasileira. É uma decoradora e representadora de textos imprestáveis para novelas que enganam e iludem o povo. Besta que se põe na frente da televisão vendo novelas. Meus amigos e minhas amigas, quem é Regina Duarte para ser secretária de Cultura? Mas isso aconteceu. Está aí nomeada no lugar de Roberto Alvim, que vinha fazendo um excelente trabalho. Excelente trabalho. Aquele convencer do discurso foi só uma história boba, lá do início do século XX. Que não tem mais importância nenhuma. A repercussão foi artificial. Muito artificial, com coisas que não dizem respeito ao Brasil. Roberto Alvim nunca militou em partido nazista. É um caboclo brasileiro querendo valorizar as coisas do Brasil que muitos não fazem. Ele teve na Secretaria de Cultura, fez o melhor, tanto que foi elogiado, mas foi demitido injustamente, de uma forma vil. Eu aqui apoio e gosto do governo Bolsonaro porque está se metendo a sério na governança, mas não sou um escravo dele. Onde eu acho que está errado, eu falo mesmo. Essa tribuna aqui não tem partido, não tem dono. Essa tribuna aqui não é governista e pode ser até governista naqueles pontos, como já elogiamos aqui, que o governo merece. Mas coisas como a entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos é efetivamente indigesta. Ninguém pode aceitar uma coisa como essa. Outra coisa é Jair Bolsonaro chamar Paulo Freire de energúmeno. Energúmeno é ele. Que Paulo Freire era um filósofo, um educador, um homem sem ambição. A única ambição que ele tinha era de educar o Brasil. Era um educador de respeito nacional e internacional. E ser agredido da forma que foi, e perseguido depois da morte, que não pode se defender. Isso é uma covardia das piores. Atacar um defunto, uma pessoa já enterrada, que não tem vez e nem voz mais. Mas deixou um legado. Deixou um legado que não só o Brasil deveria seguir, mas o mundo. Para educar. Isso tem que se respeitar. Paulo Freire, sim. Eu reverencio ele em qualquer lugar que estiver. Porque ele merece. Era um homem dedicado, estudioso, esforçado e um patriota, como poucos. Esses que criticam
não tem a menor veia de patriotismo. E ele tinha, e teve, por isso foi perseguido, foi preso. Mas eu quero aqui elogiar a prefeita Luísa Erundina, que o escolheu para secretário de Educação de São Paulo, e aquele período foi o período mais viçoso para a educação da maior cidade do Brasil, a cidade de São Paulo. Justiça se faça. Não podemos ser egoístas politicamente ao ponto de não reconhecer o que o outro meritosamente faz. Não se pode. Dê valor a quem tem valor, seja lá quem for. Passou no concurso, pode ser o Fidel Castro, ganhou a vaga, porque fez o concurso e passou. Meus amigos e minhas amigas, temos muita coisa a resolver nesse país. E a infraestrutura de educação, para dizer também da infraestrutura social, nós temos que perseguir, como também a infraestrutura básica, que não podemos suportar em um país rico como o Brasil, a cidade e o governo do Rio de Janeiro oferecer água contaminada com fezes para o povo beber e ainda descaradamente dizer que aquilo não faz mal. Manda a mãe dele, do governador, tomar daquela água. Manda o pessoal da Zona Sul tomar da água para lá, que não vai ruim. Não tomo, só tomo água mineral pura. Água potável de verdade. Meus amigos e minhas amigas, outra coisa que quero ferir aqui é a educação em si. Que tipo de educação nós damos para as nossas crianças? As crianças pobres da escola pública, do homem que faz esse país, do trabalhador. Que escola se dá? A pior do mundo. O Brasil perde até papais ecos para a República de Bananas. É o pior ensino e é um dos maiores orçamentos do mundo para a educação. É investido e não tem retorno. Então o problema não é financeiro. O problema é de organização. O problema é o sistema, minha gente. Professores despreparados, alunos mal educados. E assim é levado a educação no Brasil. Não só a educação, mas a saúde, a segurança, a infraestrutura básica, tudo. A única coisa nesse país que funciona de fato é o setor rural. São as empresas rurais que não dependem de governo. E no que depende está aí faltoso o governo, com o agronegócio. Meus amigos e minhas amigas, que país é esse? Há de se perguntar que país é esse. Mas não como aquele ladrão, ex-diretor da Petrobras. Que país é esse de verdade? O que nós queremos, ainda para nós que estamos aqui com a graça de Deus, para os nossos filhos, netos e bisnetos? Qual é o futuro do Brasil? Se você não investe em educação e tecnologia, o que será do Brasil em um mundo tecnológico e competitivo como é o mundo atual, que é uma aldeia? Aldeia, principalmente o Brasil, uma aldeinha global. Uma aldeinha global que quer influir até na eleição, nas eleições dos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos fosse o paizinho aqui tupiniquim, mas não é não, Rede Globo. Pode você esbravejar aí, desejar Hillary,
como presidente e tudo mais, que não vai conseguir. A sua banda é podre. A sua banda é podre. E dias menos dia, ou mais dias, a casa vai cair. E vai cair feio, minha gente, porque o povo não pode ficar dormente e dormindo o tempo todo. Então, minha gente, o Brasil tem que investir em infraestrutura básica, educação, na infraestrutura social como um todo, e cuidar do Brasil. Que o Brasil, minha gente, é feito de gente, é feito de pessoas. Então nós temos que cuidar das pessoas, que é o capital, é o tesouro do Brasil, é a sua população. Não podemos descurar dessa situação, dessa condição. Temos que cuidar das pessoas, que as pessoas é que são o país, o Brasil. Se não cuidarmos, a criminalidade vai crescer cada vez mais. As execuções, a água podre oferecida no Rio, daqui a pouco vai ser oferecida em São Paulo, em Belo Horizonte, por aí afora, aqui em Brasília. Meus amigos, minhas amigas, eu não queria fazer uma avaliação como essa, eu queria elogiar tudo, mas quando o homem quer, ele faz. Quando ele não quer, ele faz que faz. Leva no bico. E assim o Brasil tem sido levado, porque é um país riquíssimo. Ainda não quebrou de vez, porque é um país riquíssimo. Vejam bem o que o Brasil arrecadou em 2019. 1 trilhão e 500 bilhões aproximadamente. Isso oficialmente, fora os que roubam. No Rio de Janeiro, quantos estados tem o Rio de Janeiro que tira dinheiro do povo? Por exemplo, e isso funciona no Ceará, funciona no Rio Grande do Norte, funciona no Amazonas, funciona em Roraima, funciona, meus amigos e minhas amigas, aqui em Brasília. Brasília é a capital do feminicídio. Além de ser capital do Brasil, é capital do feminicídio. Minha gente, os homens públicos desse país só miram o seu próprio umbigo, o seu próprio interesse. E nós temos que nos ver livres disso. E apoiar aqueles que pugnam pelo bem coletivo, aqueles que cuidam e não descuram da vida da população como um todo. Muito obrigado. Voltarei logo, logo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Muito obrigado.